Boa noite, aqui de Estocolmo. Meu nome é Ilana Leá. Eu apresento uma vez por mês conversas íntimas, quando um livro da área da sexualidade tem as suas ideias principais apresentadas para vocês, numa salinha privada, no qual a gente pode conversar abertamente sobre as nossas experiências. No mês de setembro, o livro escolhido por vocês foi o Desire, que acabou de ser lançado agora em agosto de 2023 por duas terapeutas sexuais canadenses que têm pós-doutorado em sexualidade. Então, aqui está a apresentação. Ah, vamos lá. As autoras, Lauren e a Jennifer. Então, elas são, como eu disse, terapeutas sexuais canadenses e com essa especialidade em menopausa, saúde sexual para casais e estudando sexo e relacionamentos já há uma década. A gente começa o livro sendo apresentado a ideia de libido. Então, o libido, ele seria equivalente ao sex drive, ao que a gente associa como sex drive, né? A predisposição, esse instinto para a relação sexual. Então, a gente é apresentado, levado no livro a entender que o termo libido deriva do latim, significando desejo ou anseio, em termos mais gerais. Mas foi popularizado por Freud no seu livro Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, publicado em 1905. E aí já definido como um impulso, uma energia sexual. Então, foi Freud que usou o termo libido como drive, como se fosse algo fisiológico, assim, no mesmo nível que a fome, a sede, a fadiga, algo que a gente realmente precisasse realizar para continuar existindo, algo natural. Então, a ideia de hoje que a gente escuta sobre sex drive, na verdade, elas vem como um desdobramento dessa discussão teorizada por Freud. E aí, o livro traz o seguinte. Claro, em nível populacional, enquanto espécie, os seres humanos precisam ser sexuais e procriar para a sobrevivência, né, da nossa raça humana. Mas, como indivíduos, não pode ser um drive, não pode ser, porque a gente continua vivendo, mesmo se a gente não tiver relação sexual. Ninguém morre por não ter orgasmo. E o que é que a sexologia fala hoje, então? Se não é um drive, o que que é? O desejo sexual, ele é conhecido como um sistema de incentivo e de motivação. Já que é assim, quais são as motivações que a gente tem para poder se relacionar intimamente, sexualmente com alguém? O livro traz algumas ideias, porque faz referência a uma pesquisa atual, no qual 200 respostas foram categorizadas sobre os motivos, os incentivos pelos quais as pessoas são levadas a ter essas relações sexuais. Então, eu botei aqui a cópia de algumas respostas, por exemplo, né, para se sentir atraente, desejado, para poder ter um toque físico, para poder se divertir, para poder experimentar alguma coisa nova, para ficar grávida, para poder ter um senso, um sentido de uma conexão espiritual, e daí vai. E a perguntinha que fica ali no quadradinho aberto para vocês comentarem seria: e vocês? Quais são as motivações que vocês têm para o sexo? A pergunta que fica, tendo em vista que o livro ele fala sobre discrepância de libido, tem a ver como então, se o sexo ele é movido por incentivo, por motivação, como manter a motivação em relacionamentos a longo prazo, quando a novidade e a excitação sexual provavelmente dão aquela caída que a gente já conhece. Com o passar do tempo, fica mais difícil manter esse hormônio e os neurotransmissores completamente trabalhando a seu favor. Não dá para conversar sobre libido, desejo, sem lembrar sobre o que a gente tem desde os anos 60, que seria o ciclo de resposta sexual, entender como que o nosso ciclo funciona.
Então, pensa bem nessa universidade ali, Masters and Johnsons, os clássicos, levando para dentro do laboratório as pessoas para que elas se tocassem, para que elas se autoeroticamente se masturbassem, para que eles pudessem sentir, fazer todo o monitoramento do que acontece fisiologicamente dentro do corpo das pessoas que estão experimentando essa excitação. E esse ciclo, então, foi montado durante muito tempo, se acreditou que era assim que a gente podia pensar o nosso desejo sexual. Então, começando com a excitação, depois dessa excitação, pode ser vista pela lubrificação na mulher, ou pela a ereção no homem, ou pelo mamilo endurecendo, pelo batimento cardíaco sendo acelerado. E aí isso continua, leva a um platô, quando essa consistência desse prazer até levar ao orgasmo, e do orgasmo à resolução, que seria quando há esse descanso, né, entre uma fase e outra. Geralmente os homens têm uma resolução, que é essa queda pós-orgasmo maior do que nós, mulheres. E aí aconteceu o seguinte, essa pergunta e o desejo, porque nesse modelo a gente já partia dessa ideia da excitação acontecendo. Então, elas começaram a pesquisar quando a excitação começa, então você está sendo estimulado ali, ou já está estimulado essa excitação, o que acontece com o seu corpo? Mas veio uma médica incrível e que fez a pergunta, mas vem cá, mas e para chegar para essa excitação? Nem todo mundo está sempre excitado já começa pela excitação. Como é que a gente entende o que acontece antes dessa excitação, essa resposta acontecer no corpo? E aí que entra a ideia do desejo. Então, foi a Ellen Kaplan que pensou no desejo como fazendo parte desse ciclo. Não é apenas excitar-se, mas como essa excitação acontece, o que aconteceu antes para que a excitação aconteça no corpo. Além disso, a gente também ficou sabendo, depois, em 2000, que existiam dois tipos de libido, não apenas uma. Se a gente olhar esse modelo, a gente vai ver que nem todo mundo cabe nesse modelo. Eu já vou explicar por quê. Assim como também falar sobre essa escala e de disposição. Qual é essa disposição que a gente tem para a relação sexual? Que ela acontece quando as pessoas não estão dentro de um desejo espontâneo. E eu vou conversar, essa página vocês guardam para depois, porque tem bastante informação interessante. Então, quando essa ideia de que não existe apenas um desejo, existem dois desejos. O desejo sexual espontâneo, parcialmente associado aos hormônios e também aos neurotransmissores, como a dopamina, lembrando que isso são essa sopa maravilhosa que acontece no nosso corpo, principalmente quando a gente está apaixonado. Então, esse desejo espontâneo, ele é uma efervescência que acontece. Também é um tipo de desejo que é o mais idealizado pela cultura ocidental e retratado na mídia, que seria o que leva ao sexo apaixonado, as pessoas tirando a roupa no meio da rua, não importa a situação, não tem contexto, não tem aquecimento, e acontece por si. Então, esse seria o desejo sexual espontâneo, que é comumente associado à forma como os homens, em geral, vivem a sua sexualidade. O desejo sexual responsivo, ele trabalha de uma outra forma, ele acontece depois de receber os estímulos. Então, você fica em estado neutro, com uma certa abertura, ou não, se você não for, né, assexual, aí não. Mas se não, você está aberto a receber estímulos, mas você não fica excitado do nada, porque você viu uma pessoa passando de saia e você já está pronto para mergulhar ali e fazer a sua vida acontecer. Então, são uma série de estímulos que são preciosos para que esse desejo sexual aconteça. Então, os pilares desse desejo sexual são o consentimento, o prazer, o foco e o tempo. Consentimento, não adianta forçar. Se a pessoa não tem desejo espontâneo, não adianta forçar, fazer brincadeirinha, entender que realmente essa pessoa tem que querer, ela tem que sentir prazer, ela merece foco e ela merece tempo. Também temos aqui, para quem está dentro do modelo
de responsivo, que geralmente é associado com as mulheres, a gente pensa o seguinte: tem um modelo, foi construído esse modelo de disposição, que seria, quando você está disposta? Geralmente a gente não está disposta para o pacote completo sexual, mas pode estar disposta por alguma coisa da escala. Então, você pode não estar disposta para ter a relação sexual completa, digamos, né, com todas as aspas, com o intercurso, mas você está aberta com o número 10 da escala para receber uma grande massagem, ou para receber um beijo no pescoço, para receber um carinho, sem a intenção de levar ao intercurso. A penetração. Então, como é que você faz isso? Como é que você escuta o seu próprio corpo, comunica qual é a sua disposição e conta com o consentimento como sendo seu grande aliado para dar outros passos na sua escala? E aí a pergunta que o livro faz é: qual é o seu desejo ou quais são os seus tipos de desejo? Você se sente mais do lado espontâneo? Você se sente mais do lado responsivo? Se você se sente mais no responsivo, ou seja, precisa de mais estímulos para que esse desejo aconteça, já aconteceu alguma vez na sua vida que você também tem experimentado o desejo espontâneo? Se sim, quando? E se no mesmo relacionamento vai passando muito tempo, você conseguiu perceber que o seu desejo pode ter flutuado entre um e entre outro? Se não, qual é a predominância? Como você se sentiria? Então, essas são perguntas para vocês também pensarem. Outro aspecto muito interessante é sobre a escada sexual, que é mais associada à forma como as pessoas que têm o desejo espontâneo vivem a sua sexualidade, que seriam seguir praticamente um script com certos passos que vão sempre levar ao sexo com penetração e ao orgasmo. Então, você dá aquele toquezinho, você beija, você faz uma carícia, mas já vai para o toque genital, já vai para o sexo oral, vai para o sexo com penetração e orgasmo. E acabou a história. Quando a gente tem um modelo circular e de roda, já para quem tem uma preferência para que esse desejo aconteça de forma responsiva, então não precisa acontecer sempre da mesma forma e tendo o objetivo de penetração. Tem outras coisas que fazem com que esse desejo possa florescer, pulsar, né? E elas não estão ligadas dentro de uma ordem. Então, você pode acariciar muito, beijar muito, ficar de conchinha muito, pode também ter a penetração sexual, tocar, massagear, mas isso de uma forma mais difusa. Outra coisa que é muito interessante que a gente sabe hoje em relação ao nosso ciclo sexual é esse modelo de controle dual, que seria o que que nos acelera sexualmente, o que que nos freia, né? O que que a gente tem de excitatório, de excitante e de inibidor. A gente tem clareza sobre isso? Se a gente tem, a gente consegue comunicar com a pessoa ou com as pessoas com as quais a gente se relaciona? O que é que deixa você realmente mais propensa à abertura para o desejo, para a libido poder estourar? No meu caso, tudo relacionado a aroma, gosto muito do frescor, gosto muito de é, perfume, né? De óleos, de massagem, de banhos, mas principalmente do frescor, de um hálito doce, de um gosto bom. É fundamental. Assim como o freio, seu oposto também. Tudo que é relacionado à ausência desse frescor acaba criando um freio, por exemplo, especialmente para mim. Isso é só um exemplo, também é um momento para que vocês possam pensar no que te acelera e no que te freia. E aí, outra coisa que é importantíssimo a gente pensar é que quando se fala em libido e em baixa libido, ou na discrepância de libido, muitas vezes se tenta medicalizar essa libido baixa como se ela fosse principalmente como consequência da falta de hormônio. Então, a pessoa está com libido baixa, então vamos dar testosterona, vamos fazer a reposição, vamos. É claro que isso é muito importante de ser verificado, mas não é o fator
Fundamental. Muitas vezes a gente vê que esse desejo baixo ele não é devido a um problema fisiológico, mas simplesmente porque o sexo que as pessoas estão tendo simplesmente não é tão bom. E quando fala não é tão bom, é por essa discrepância, por terem pessoas que têm uma forma de sentir prazer mais espontâneo e outras mais responsivo, e quando sem ter um diálogo e tentando encontrar uma forma com que todos sejam felizes, digamos assim. Então, é importante levar isso em consideração. E se perguntar, por exemplo, se você é o que está ali na ponta achando que tem a libido mais baixa na relação, essa libido mais baixa é exatamente para quê? É uma libido mais baixa porque você não quer nem saber de beijo? Beijo na nuca, beijo na boca, beijo pelo corpo, não quer? Ou não quer o sexo oral? Ou não quer a penetração? O que é que você está querendo evitar, por exemplo? O que significa baixa libido para você? E a pergunta que as autoras também falam para quem está com a libido alta na relação. Essa libido alta, ela vem para quê? É porque a pessoa quer beijar a outra, porque a pessoa quer sexo oral ou que a pessoa quer intercurso? Vou deixar a pergunta aberta, depois vocês vão conversar no final e a gente vai poder tentar ver se tem algumas pistas para entender sobre as diferenças na nossa sexualidade. E isso faz com que a gente tenha uma ampliação da concepção do que é o sexo. Lembrando que o sexo ele não é apenas para reprodução, ele também é para prazer. Nós mulheres, especialmente, nós temos o clitóris, que é o nosso órgão, que ele não tem outra função a não ser nos permitir um prazer imenso, maravilhoso, potente, criativo. Então, e ele, para atingir o clitóris, ele é muito importante e sabemos que pouquíssimas mulheres elas conseguem ter orgasmo apenas pela penetração. A penetração é aquela que não tem estimulação do clitóris. Então, para a gente lembrar que os modelos são diferentes, os corpos são diferentes, os modelos são diferentes e que é importante pensar em discrepância, mas também levar em consideração qual é o modelo, o tipo, a estrutura da relação sexual que está sendo privilegiada? Será que essa baixa de libido não tem a ver porque é o desejo espontâneo que está sendo valorizado? E esse desejo espontâneo ele é mais associado com a forma de sentir prazer de quem? Há algumas pedras no caminho do desejo. Isso seria, por exemplo, quando você começa a sentir essa diferença, essa discrepância, o ciclo de avoidance, de evitação. Então, é como se fosse: a minha libido está baixa, eu não quero que isso aconteça dessa forma, então eu vou dizer não para tudo. Eu vou dizer não para o beijo, para a massagem, eu não vou querer mão na mão, não vou querer ficar abraçando, porque eu já tenho medo que isso possa dar uma mensagem equivocada para a pessoa que está com alta libido e isso fazer com que ela já queira levar a um intercurso sexual. Então, cria um ciclo de evitação e isso que pode ser trabalhado. Além disso, são as condições que a gente cria para que o sexo possa acontecer. Geralmente, quem está dentro do desejo responsivo tem uma grande lista que precisa ser marcada para que a intimidade sexual flua, né? Geralmente, muito comum é as crianças estejam dormindo, todo mundo de banho tomado, tem que estar, às vezes, com a luz apagada, já tem que ter feito tudo, enfim essa racionalização. O que a gente trabalha muito com a sexologia, a partir da sexologia hoje, é tentar pensar, tudo bem, mas se esses modelos para o prazer são diferentes, não dá para ser sempre de uma forma ou de outra. Que tal alternar? Que tal uma vez priorizar o desejo espontâneo e depois uma outra vez quem tem o desejo responsivo? Né? Então, uma vez você faz com todos os checklists, tem que ter vela, tudo arrumadinho, lençóis perfumados, e de uma outra vez, uma coisa mais, como fala, impulsiva, por que não? Lembrando que você é sempre responsável pelo seu prazer, sempre você. Além disso, o livro é bem extenso, ainda que de forma didática e clara, mas trata vários aspectos que podem impactar a libido, passando por esse modelo
biopsicossocial, que vai tratar as relações interpessoais, que vai pensar nas questões individuais mais relacionadas com a biologia, com o hormônio, com as fases da vida, como aspectos socioculturais, como as estruturas da sociedade, desde racismo, estresse das minorias, questões de gênero, cultura como um todo. E que fica muito claro é que essa carga mental, principalmente para as mulheres, ela tem um efeito muito negativo para a explosão e a experiência dessa libido. A gente sabe que quando a gente sente que não é fair, né, que não tá, alguém está trabalhando muito mais com as questões ah, da casa, da família, das crianças, de mandar os presentes, escrever os cartões, como eles brincam algumas vezes. Quem é que pensa, né, que vai escrever o cartão de Natal? E dar os presentes, enfim, tudo isso vai criando uma carga mental. E essa carga, ela precisa ser liberada para que a gente possa usufruir mais do prazer. Então, não é brincadeira quando os sexólogos falam para quem está falando dentro de um relacionamento heterossexual, por exemplo, de falar, rapazes, homens, façam o seu trabalho, valorizem a equidade de verdade, diminuam, vamos dividir essa carga mental das mulheres, porque senão não há libido que aguente, né? E o oposto costuma ser também verdadeiro, a mulher sentindo que existe essa equidade e que essa carga mental está sendo compartilhada, faz com que a sua libido aqueça. Outra coisa que é muito importante a gente pensar é sobre a vergonha. Ela pode ser tanto uma vergonha ligada à sexualidade, mas também ligada às mensagens religiosas da sociedade, da família, mas também com relação ao próprio corpo. E a gente sabe que a libido ela é altamente impactada sobre essas mensagens e que existe uma padronização, uma normatividade em relação a como esse corpo, principalmente feminino, deve ser, deve se comportar, deve se mostrar. Então, performar. E como a gente consegue passar dessa performance, de mostrar para o outro, para o sentir, e para sentir para nós mesmos primeiro, depois, e oferecer esse prazer, né? E ter esse prazer em conjunto. A imagem corporal, então, é extremamente importante para ser trabalhada, para que essa libido possa circular. E isso passa muito pela nossa formação, questionamento da mídia, estereótipos de gênero, meditação, mindfulness e reconhecimento da sua força, da sua vitalidade, da sua beleza, da sua criatividade, da sua unicidade enquanto pessoa e do que te diferencia enquanto mulher. Principalmente são as mulheres que sofrem sobre a imagem corporal, e isso é uma questão de saúde pública e que a gente precisa ir juntos, juntas, de mãos dadas, literalmente, rumo a abraçar a sensualidade, o erotismo, a sexualidade, o prazer que nos é de direito. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, criou a Declaração em Defesa do Prazer Sexual. Então, a gente não fala mais apenas de direitos reprodutivos, mas também de direito ao prazer. Há maneiras de criar frescor e entusiasmo em relacionamentos longos, embora seja um pouco mais difícil, porque a novidade ela faz com que a gente ative esse desejo espontâneo, porque é aquilo que a Esther Perel também fala, né? A distância entre o que a gente tem, o que a gente deseja, o que a gente conhece e a aventura, como a gente combina isso. Então, tem pessoas que preferem e optam cada vez mais para a abertura dos seus relacionamentos de forma com para que esse desejo espontâneo possa circular com mais facilidade. Outras pessoas preferem continuar dentro de um relacionamento monogâmico, uma pessoa por vez, e para isso, caso essa seja essa escolha e o desejo exista de manter a libido alta, então novos espaços, novas formas de interagir são importantes e podem ser trabalhadas. Sexo prazeroso pode ser aprendido e praticado, como praticamente tudo na vida, não apenas o sexo como biológico, instintivo para a reprodução. Ali a gente é muito mais extenso do que isso, e como quase todas as esferas da vida, a gente pode aprender e pode, com a prática, melhorar. Então, se é questão de técnica, se é questão de comunicação, se é questão de autoconhecimento, vamos juntos, juntas e juntas. Eu
deixo aqui no PowerPoint que fica para vocês de presente. Tirei diretamente do livro, então tem a história sexual, como você pode começar a fazer algumas perguntas para você mesmo sobre a sua vida sexual e ir anotando para tentar identificar de qual lado você está e como as suas crenças e atitudes sobre a sexualidade ao longo da vida podem estar afetando a pessoa que você é hoje, e qual é o gap que existe entre isso e como você gostaria de manifestar a sua existência plena, erótica e sexual no mundo. Então, anotem, escrevam, se vocês quiserem depois, podem agendar uma sessão individual comigo para a gente conversar sobre a sua história sexual e pensar como a sexologia e o sex coaching podem ser aliados na sua ai, estado de maravilhamento. Beijo, obrigada e até a próxima.